Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, 6º período do curso de Pedagogia da turma Parfor. Integrantes do grupo, Camila Ribeiro, Lilian Santos e Monique Costa. O ensino da matemática nas escolas vem passando por grandes reestruturações durante os anos. Ela está presente em praticamente todos os cenários e relações da vida cotidiana e deve ser trabalhada desde a educação infantil. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, prevê que a matemática ensinada na sala de aula deve proporcionar ao aluno a capacidade de recorrer aos conhecimentos matemáticos para a compreensão e a atuação no mundo. No ensino fundamental, ela prevê 5 unidades temáticas, que são números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatísticas. Como mencionado, essas unidades temáticas devem desenvolver no aluno as capacidades, entre outras, de resolução de problemas e aplicação em situações da vida cotidiana. Cabe citar Meire Muse, que diz: "Não é hora de buscarmos ressignificar a matemática com a qual trabalhamos? Não é hora de buscarmos uma matemática que instrumentalize o cidadão para atuar e transformar a realidade em que vive? Uma matemática crítica que o ajude a refletir sobre as organizações e relações sociais? Uma matemática próxima da vida, útil, compreensível, reflexiva? Uma matemática que não se mostre perfeita, infalível, mas que seja capaz de ajudar a encontrar soluções viáveis?" A base traz para o ensino nacional essas unidades temáticas, a fim de desenvolver no aluno a capacidade de raciocinar, comunicar, representar e argumentar matematicamente para resolver problemas em diversos contextos. A base também traz 8 competências na área da matemática para o ensino fundamental. Entre elas, desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. E utilizar os processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. Ou seja, é importante que os conhecimentos prévios desse aluno sejam validados na sala de aula, para que ele se familiarize com o que está sendo proposto e consiga utilizar esse conhecimento adquirido na vida cotidiana. É de extrema importância que o professor lance mão de atividades de cunho pedagógico e principalmente lúdico na hora do ensino da matemática. Sair daquele momento de quadro e caderno para jogos, para brincadeiras, para música, para que esse ensino da matemática seja eficaz na vida escolar do aluno. A proposta é trabalhar grandezas e medidas no ensino fundamental. Esse tema, muitas vezes, ele está sendo ignorado dentro das salas de aulas, porque alguns professores acham que devem enfatizar mais a adição e a subtração, a multiplicação e a divisão, o que é uma grande bobagem, porque dentro da sala de aula é imprescindível trabalhar com todas as competências matemáticas, porque isso faz parte da vida cotidiana dos nossos alunos fora das salas de aula, né? Como dito anteriormente, a BNCC diz que o letramento matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos
são fundamentais para a compreensão e atuação no mundo e perceber o caráter do jogo intelectual da matemática como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso. Fruição. A proposta de intervenção que iremos apresentar está voltada para uma prática pedagógica em que as atividades desenvolvidas sejam de conhecimento do aluno, ou seja, materiais utilizados que fazem parte do seu cotidiano, que esses educandos vão trazer para dentro das salas de aula. Esses materiais do seu dia a dia, fora da escola, é que nós, professores, podemos resgatar e utilizar em sala de aula, pois entendemos que o processo de apropriação de significados culturais que o circundam pode ser de linguagem, consciência e atividade, transformando-se de biológico em histórico, com os materiais reunidos pelos alunos. O docente deve propor o que eles observem: tamanho, volume, o peso, a quantidade de cada item. Se existem algum registro dessas informações nas embalagens, como de óleo, de água, açúcar, leite, refrigerante, biscoito, entre outros. E assim, eles poderão especificar volume, como litro, quilo, mililitro, grama e assim por diante. Os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, também nos alertam para a importância de uma aprendizagem significativa. O documento nos orienta a fazer um paralelo entre o que o aluno já sabe, o que vai aprender, se utilizando de materiais já conhecidos, a fim de alcançar uma maior compreensão. Eu vou falar sobre a metodologia da nossa atividade, com um acordo, entre os alunos e a professora para que eles tragam o material para fazer a massinha caseira. Mas antes de eles colocarem realmente a mão na massa, nós vamos levantar questionamentos sobre essa questão do quilo e do litro. Por exemplo, a farinha de trigo e o sal. Eles olhando a embalagem, eles vão ver que está registrado como quilograma. No caso da água e do óleo, está como litro. E questionar com eles por que essa diferença de quilo, de litro. Pedir para que eles lembrem também que outros materiais eles observam em casa, na rua, no mercado, de materiais que está em formato de quilo, que está em formato de litro. E depois dessa nossa conversa, eles vão se reunir em grupos de 3 a 4 alunos e vamos começar a fazer a nossa massinha caseira. Mas mesmo ali nos grupos, a professora também pode levantar questionamentos sobre essa questão da quantidade. Se vamos usar 3 copos de 200 ml de farinha, quanto que seria? E se usássemos 5? E se a gente dobrasse a quantidade de sal? E se a gente dividisse a quantidade de sal? Ou seja, mesmo trabalhando com o quilo ou com o litro, a gente pode sim continuar desenvolvendo essas noções de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão. E depois, com a massinha pronta, eles podem brincar à vontade. Podemos sim, depois da massinha pronta, trabalhar noções de quilo. Se a escola tiver uma balança, quantos gramas deu aquela massinha pronta que eles fizeram? E se a gente dividir entre os grupos, cada grupo vai ficar com quantos quilogramas? E se juntarmos todos os pedaços, quantos quilogramas vai ficar? Ou seja, podemos trabalhar sim essa questão do peso, da quantidade, sem deixar de lado as noções de adição, subtração, de multiplicação,